mensagem de hoje é uma mensagem muito abençoada. Eu quero que você, junto comigo, vamos refletir junto, vamos estar junto nessa grande mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema da nossa mensagem é menos sombra e mais frutos. Eu sei que nesses dias difíceis de calor, quando a gente encontra uma árvore, a gente já quer entrar embaixo. Alguns irmãos mais assanhadinhos dizem que poderia até colocar uma rede e deitar. Sempre tem um que diz isso. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite, meu irmão, para você, minha irmã, para você ouvinte da nossa programação aqui, Missão Filadélfia e você, é que é menos sombra e mais frutos. Eu quero que você entenda essa mensagem hoje. Essa mensagem, ela vem estar no teu coração e você venha meditar, venha estar sendo impactado por essa palavra nessa noite e deixe que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais no teu coração. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 21, versículo 18 em diante. Mateus capítulo 21, do versículo 18 em diante. Eu quero dizer para você que é uma maravilha a gente poder estar fazendo aquilo que a gente gosta, né? Às vezes a gente passa um dia atribulado, mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, o Espírito Santo ele conforta o nosso coração, o nome do Senhor é glorificado e exaltado na nossa vida, e aí nós somos refrigerados, nós somos ali por Deus tocados, e a obra do Senhor é feita na nossa vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, vamos ler junto, 21 de Mateus, capítulo 21, versículo 18. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Quando os discípulos viram, né? Isto, perguntaram, espantados, como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: em verdade vos digo que, se tiveres fé, não duvidando, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Irmãos, mas o que me chama a atenção aqui é Jesus na sua caminhada. Jesus, na parte da manhã, voltando para a cidade, ele se depara com uma figueira. Mas essa figueira, ela estava bem no caminho de Jesus, aquele sol da parte da manhã, ali do deserto. Só que Jesus, ele estava com fome. Jesus, ele estava com fome. E quando ele chega naquela figueira, olha, aquela figueira bonita, cheia de folhas, bem estruturada, bem saudável, bem bonita. Mas não tinha frutos. Não tinha fruto. Aí Jesus olha para aquela figueira e amaldiçoa a figueira. Ele disse: olha, que não nasça mais fruto em você. E a Bíblia diz que aquela figueira imediatamente se secou. Mas eu quero trazer essa mensagem para mim e para você, e eu quero que você reflita, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus olhar para mim e para você, como que nós estamos diante de Deus? Nós estamos produzindo frutos ou sombras? Nós estamos dando sombra para alguém ou estamos dando fruto para alguém? O que nós temos produzido para o reino de Deus? Por isso que essa mensagem de hoje me traz esse tema, menos sombras e mais frutos. Jesus, ele não está procurando sombra. Ele não está procurando aparência. Ei, meu irmão, minha irmã. Jesus não está preocupado com aparência. Jesus não está olhando na minha vida como eu me visto. Jesus não está olhando na minha vida como eu falo.
Jesus não está olhando na minha vida a maneira que eu ajo, de maneira, às vezes, tão bondosa. Ele está querendo frutos. Frutos de uma árvore frutífera quer dizer resultado. Fruto de uma pessoa como eu e você, espiritualmente falando, quer dizer resultados espirituais. O que nós estamos produzindo para o reino de Deus? Será que nós estamos produzindo frutos dignos para a obra do Senhor? Ou estamos produzindo somente sombras de um evangelho muitas vezes sem resultados? O evangelho muitas vezes sem produtividade espiritual. Um evangelho onde cria pessoas, onde só andam para cima e para baixo, onde não trazem frutos para o reino do Senhor. Irmãos, coisa tremenda é quando a gente se coloca na situação de estar frente a frente com Jesus para ser cobrado por Ele, como aquela figueira foi cobrada. Porque Jesus, Ele tem pressa na obra dele. E a obra muitas vezes está sendo feita só debaixo de sombra. Eu estava comentando aqui com o Júnior, muitas vezes as pessoas estão andando na rua por aí, vê uma árvore e já entra embaixo para aproveitar a sombrinha. Ai, que sombra gostosa. Jesus, Ele não quer que você fique embaixo de uma árvore aproveitando a sombra. Ele quer que essa árvore dê fruto para nós. Ele quer que essa árvore nos dê fruto. E o cristão, ele foi chamado para ir e dar frutos. Pregar, falar de Jesus e dar frutos para o reino da glória. E Jesus, ele chama atenção e os discípulos percebem que imediatamente aquela árvore se secou. E Jesus dá mais outra aula para os discípulos. Se eles tiverem fé, eles farão coisas maiores do que aquilo. Inclusive vão pedir para aquele monte passar de um lado para o outro e cair no mar. E o monte vai cair no mar. Jesus, ele chama a atenção dos discípulos e fala, vocês têm que ter fé. Sabe por quê, irmão? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E uma coisa muito interessante aqui, trazendo para os nossos dias de hoje, é que hoje muitas vezes nós vivemos um evangelho de aparência. As pessoas se moldaram uma aparência, mas esquece que nós temos que produzir para o reino. Temos que produzir para Jesus, temos que fazer algo para Deus. Temos que ajudar o próximo, temos que ajudar as pessoas. Não é somente festa, não é somente alegria. O evangelho muitas vezes é de doação. O evangelho também muitas vezes é de renúncias. E nós temos que renunciar. E às vezes nós vivemos um evangelho onde todo mundo é muito bonito, é tudo muito legal. Mas será que quando Jesus chegar diante de mim, chegar diante de você, chegar diante de nós estaremos mostrando os nossos frutos para o Senhor? E outra coisa também, será que quando aquela pessoa que não é crente encosta perto de nós, ela pode tirar alguma coisa que possa dar um alimento espiritual para aquela pessoa? Ou seja, meu irmão, que nessa noite nós venhamos entender que Jesus, ele quer algo a mais nas nossas vidas. Ele não quer só a aparência de cristão, ele não quer só a aparência de crente. Ele não quer somente que você louve a ele, não quer somente que você pregue. Ele quer que você vá e produza frutos. Porque muitas vezes as árvores da vida, muitas vezes até dentro da igreja, só servem para dar sombra para as pessoas. E essa sombra às vezes impede o crescimento espiritual dos outros. Porque muita sombra impede que os raios do sol batem na pessoa. E é através do raio solar que vem as energias. E às vezes muita sombra na vida da pessoa, não vem energia na vida da pessoa. Por isso que nós temos muitas pessoas doentes. Não tomam sol, só quer viver debaixo da sombra. Como diz um ditado aí fora, sombra e água fresca. Ou suco de laranja ou suco de limão também fresco. E isso não tem trazido uma vida espiritual
sadia na vida das pessoas. Irmão, quero te convidar para você sair da sombra hoje. Eu sei que a sombra é gostosa, é fresquinha. Eu sei que os dias são calorentos. Mas eu quero convidar você para vir junto também produzir frutos. Vamos resgatar essas pessoas que estão nas drogas, que estão nas bebidas. Vamos ajudar essas famílias que estão aí sendo despedaçadas pelo inimigo. Famílias que o pai já saiu de casa, a mãe já está aí nas bebidas, nas drogas. E às vezes nós estamos numa sombra, estamos vendo tudo isso e não conseguimos ir lá ajudar. Porque a sombra está muito boa. A sombra está muito gostosa, às vezes impede essa caminhada. Impede esse momento de ajuda. Você vê, meu irmão, como é difícil sair do conforto. Como é difícil a gente sair do conforto do nosso lar, como é difícil a gente sair do conforto do nosso ar-condicionado, quando se tem um ar-condicionado em casa. Como é difícil a gente sair do conforto que nós temos e sentir a dor de outras pessoas que estão passando necessidade. Mas eu louvo a Deus que naquele dia, aquela figueira encontrou, foi com Jesus, meu irmão. Imagina quantas pessoas passaram embaixo daquela árvore ali, tiveram fome e se contentaram com a sombra. Mas naquele dia ela teve um que estava ali embaixo, que não se contentou com a sombra. Ele queria comer. Ele queria fruto. E se já não tem fruto, vai se secar. Sabe por quê? Jesus é exigente. Jesus, ele não está aqui só para ficar debaixo da sombra de ninguém, não. Ele quer resultado. E árvore que não dá fruto, ela é cortada, ela é podada. Então, nesta noite, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, ouvinte da nossa rádio Maranata SP Gospel, aqui do nosso programa Missão Filadélfia e você. Vamos produzir fruto, irmãos. Vamos parar de ficar na sombra, irmão, querer só moleza, querer só tranquilidade, querer que se contentar com sombra, se contentar, vamos pro sol, vamos trabalhar, vamos exigir um pouquinho mais de nós, vamos exigir um pouquinho mais da nossa vida espiritual. Às vezes a gente só consagra no dia que a igreja consagra, só ora quando tem ciclo de oração, muitas vezes a gente só vai pro culto quando tem culto. Irmãos, nós temos que ser crente em tempo e fora de tempo. Nós temos que produzir fruto, não sombras. Nós temos que produzir frutos a qual as pessoas olhem para a gente e sintam-se com desejo para comer. Mas eu quero dizer uma coisa interessante para você nessa noite. Essa árvore não se deu bem. Essa árvore passou por um momento difícil ali. Eu não quero entrar no mérito se era a época de fruto, se não era a época de fruto. Mas eu quero dizer para você uma coisa interessante. Que quando Jesus chega, ele não quer saber se é tempo ou fora de tempo. Ele quer fruto. Ele quer produtividade na nossa vida. Irmão, pare, que nós nessa noite venhamos parar um pouquinho de ficar inventando desculpas para a nossa própria vida espiritual. Ficar inventando situações. Por que que nós paramos diante da obra do Senhor? Irmãos, a obra de Deus está aí. Você não precisa fazer a obra de uma maneira só, tem várias maneiras de fazer. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Se vocês tiverem fé, vocês vão fazer coisas maiores. Não só desse jeito, vão fazer coisas maiores. E eu quero dizer para você nessa noite, vamos também procurar um pouquinho mais de frutos. Se você vê que tem um lugar ali que está dando muita sombra para você, seu ministério está se acabando ali, vai procurar fruto. Vai dar resultado na tua vida espiritual. Para de briga ministerial. Caminhe um pouco mais, marche um pouco mais, ore um pouco mais. Saia dessa sombra. Não adianta, irmão, a gente reclamar e continuar na mesma vida. Nós precisamos dar frutos.
Precisamos fazer um pouco mais. Ah, pastor, mas eu não tenho oportunidade na minha igreja, eu não tenho oportunidade no meu conjunto, eu não tenho oportunidade aonde eu estou, eu não prego. Irmãos, tem um monte de gente na rua precisando ouvir a palavra do Senhor. Tem um monte de gente no hospital precisando de uma visita. Tem um monte de gente numa casa de recuperação precisando de alguém levar uma palavra lá. Tem um monte de gente por aí que não tem onde dormir, que precisa ouvir um versículo à noite. Dê fruto, irmãos. Saia desse comodismo da sombra. Vamos caminhar um pouco mais em nome de Jesus Cristo para a obra do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para que nós fomos e dê frutos para aí afora. Que nessa noite nós venhamos meditar nessa palavra e guardar esse tema. Menos frutos e mais frutos e menos sombra. Menos sombras e mais frutos. Guarde esse versículo. Comece a caminhar com Deus. Comece a andar com Deus. Não adianta, irmão, a gente querer fazer sombra para os outros. Nós temos que produzir fruto. Nós, irmãos, vivemos um momento na nossa vida que nós valemos o que temos. E no mundo espiritual não é diferente. Você tem que produzir fruto. Porque ninguém vai encostar perto de você e de mim se você não puder oferecer nada no mundo espiritual. E sombra está cheio por aí. Existem várias pessoas que, infelizmente, já se tornaram sombra na vida dos outros. As pessoas nem buscam mais Jesus, buscam a sombra que está lá. Mas nessa noite eu quero te convidar em nome de Jesus. Vamos procurar árvores com fruto. E vamos dar frutos também. Principalmente os frutos dignos de arrependimento. Que Deus nos abençoe. Se você sentir no teu coração, quiser ajudar ali na Missão Filadélfia, anote o nosso número, 971267548. Se você quiser ali mandar alguma doação, nos ligue, nós vamos retirar, pode ser roupa. O que você quiser fazer, ligue para nós nesse telefone que eu te passei. E também não se esqueça, a carreta para o Rio Grande do Sul vai sair no domingo, ali na rua Copacabana, ali a carreta vermelha, procura o Bruno, e ele vai estar ali recebendo vocês em nome de Jesus Cristo. Vamos ajudar, vamos fazer algo por alguém, vamos ajudar essas pessoas que estão necessitadas. E lembre-se, Mateus capítulo 21, 18 em diante. Menos sombras e mais frutos. Como Jesus está nos olhando nessa noite. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida, minha irmã.